Olá gente, tudo bom? Aqui é o Guerra e no vídeo de hoje eu quero trazer uma dica de leitura muito especial, principalmente porque hoje é o Halloween. Então, o livro que eu quero indicar hoje, a gente vai ter a oportunidade de conversar diretamente com a escritora. É o livro A Vila dos Pecados, da escritora Soraya Abuchain, a nossa Dark Queen. Ela é um grande nome já na literatura nacional e vem conquistando seu espaço cada vez mais. E ela vai vir aqui contar pra gente como foi fazer o processo de criação desse livro, principalmente a construção de personagens, de enredo, de ambientes, como que o ambiente vai se transformar um pouquinho na literatura de terror, que às vezes é diferente de outros gêneros. Então ela vem contar um pouquinho pra gente sobre isso. Pra quem não conhece ainda, A Vila dos Pecados é um livro publicado pela editora Coerência. É um livro de terror e se passa no século XIX e vai desvendar várias tramas e pecados de uma vila tão pequenininha que pode esconder muita coisa obscura. Então é isso aí, vem cá, Soraya, contar pra gente como foi um pouquinho do seu processo de criação de A Vila dos Pecados. Pra quem quiser, depois eu vou deixar os links aí embaixo para vocês poderem consultar o material para compra. Até logo! Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Soraya Abuchain e eu aceitei o convite do Guerra para vir aqui no canal dele falar para vocês como foi o meu processo de escrita com o livro A Vila dos Pecados. Bom, o processo de escrita de um livro é bastante complexo e individual, né? Cada autor acaba escolhendo a sua forma de trabalhar e eu não tenho um tempo muito longo, então eu vou separar em 3 partes. Primeiro contar como eu tive a ideia e o que eu precisei fazer. Depois falar dos meus personagens e do ambiente para criar um livro que fosse suspense e terror, tá? Eu tive a ideia da Vila dos Pecados porque eu queria escrever um livro que se passasse numa vila e porque eu sou completamente apaixonada por histórias de época. Então eu quis que ele se passasse no final do século XIX e para isso eu tive que fazer muita pesquisa. A Vila dos Pecados, que se chama Ponta Poente, é uma vila fictícia. Ela não está localizada em nenhuma parte do nosso globo, embora tenha influências brasileiras e portuguesas. Mas eu precisava que ela fosse crível. O leitor precisa ler a nossa história e não achar um completo absurdo. Então eu tive que pesquisar muito sobre essa época, assistir filme, documentário, ler livros que se passassem na época que eu estava querendo, para poder ter propriedade para escrever. Eu não podia correr o risco de ter um elemento aqui que fosse do século XX, por exemplo, do final do século XX para XXI, sendo que eu não estava nessa época, né? Eu demorei nesse processo, né, entre pesquisas e escrita, e a pesquisa ela não parou, tá, ao longo da escrita, porque a cada nova cena eu precisava recorrer ao Dr. Google ou mesmo a livros para entender como fazia, entre 8 a 9 meses, tá? E teve a questão também de entender o processo da Igreja Católica, que uma parte do livro se passa na Igreja Católica, tá? Então eu precisei conhecer e conversar com pessoas que tinham propriedade, por mais que eu fosse colocar alguns elementos fictícios, pra ter a certeza de que eu não ia escrever nenhuma besteira, nenhuma coisa muito fora do comum. A partir daí eu comecei a criar os meus personagens, tá? Eu, Soraya, optei e gosto de personagens caricatos. Personagens que a gente lê e fala, caramba, sabe? Tá escrito, esse livro se passou no século XIX, mas eu consigo fazer uma analogia com alguém do século XXI. Eu gosto dessa característica, então os meus personagens, em especial na Vila dos Pecados, as têm, né? Então você tem o prefeito, o Dr. Pi, na forma como ele governa, né? Assim, uma forma autoritária. Será que a gente conhece alguém que governe desse jeito assim nos nossos dias, né? Eu queria também trazer o leitor para pensar nisso. Então eu escolhi desenvolver o meu personagem assim. Os meus personagens, no geral, eles não são muito previamente desenvolvidos. Eu gosto que eles venham ao longo do livro me dando esse embasamento, tá? E aí eu tive a questão do ambiente, né? Ou seja, todo tipo de literatura tem um ambiente propício para que ele seja desenvolvido. Quando a gente fala de terror e suspense, eu tenho que criar uma atmosfera que remeta, né, a esse estilo. E foi o que eu fiz na Vila dos Pecados. Não sei se todos os leitores perceberam, e não é uma coisa que eu costumo falar muito, mas eu vou abrir aqui para vocês. Eu quis criar uma coisa na Vila dos Pecados que fosse assim: quanto mais tensa a história ficava, mais o clima se tornava propício àquilo, até convergir no clímax. Não vou falar muita coisa, quem lê o livro
Volta lá e lê pra ver se percebe isso. E aí depois que a gente escreve, depois que pensa tudo, eu tenho a questão da busca da editora, né? Eu posso dizer que eu achei a editora ideal, que foi a Coerência, mas eu não vou poder falar muito pra vocês sobre isso nesse vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo e vocês vão me detestar. Se o Guerra me permitir, um dia eu volto pra falar sobre estilos de publicação e escolha da editora. Eu escolhi uma editora com uma Coerência, que é uma publicação paga, e eu tô bastante feliz com o resultado, né? Só pra finalizar aqui, eu que escrevo terror, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o terror na literatura nacional e dizer que hoje o terror e o suspense na literatura nacional tem ganhado um espaço muito importante. A gente vê autores excelentes que escolheram esse estilo literário. Então, assim, é uma felicidade pra gente saber que a nossa literatura não é só feita de clássicos, né? Que a gente aprendeu na escola que literatura brasileira era clássicos, mas muitos outros estilos. Então espero que vocês gostem de terror e quem não gostar que possa se envolver nesse mundo, porque assim, com certeza é viciante. Muito obrigada, Guerra, por ter me convidado. Muito obrigada a vocês por terem assistido, espero que gostem. E depois o Guerra vai colocar aqui as minhas informações de contato. Obrigada, gente!